telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado nacional, nosso primeiro bloco de notícias, apresentando neste primeiro momento as capas dos principais jornais do país e aqui do jornal cearense O Povo. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é assunto que está estampado em todos os jornais na manhã desta quarta-feira. Militares discutiram morte de Lula e Moraes, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, na época ele era presidente do TSE, discutiram na casa de Braga Neto, diz a Polícia Federal. A operação prende 5 suspeitos de planejar golpe de Estado em 2022 para manter Bolsonaro no poder. A Polícia Federal, diz o texto da manchete da Folha de São Paulo, prendeu ontem um general da reserva e mais 3 militares do Exército e um policial federal, suspeitos de planejar matar, no final de 2022, logo após as eleições, o então presidente eleito Lula, do PT, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e na época ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a investigação, a trama golpista, que tinha como objetivo manter Jair Bolsonaro, do PL, no poder, foi discutida no dia 12 de novembro de 2022, na casa do general da reserva e ex-ministro Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Jair Bolsonaro. A defesa de Braga Neto disse não ter acesso às investigações. Também participou dessa reunião Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele afirmou à Polícia Federal desconhecer o plano. A corporação diz que Cid descumpriu delação, o que pode anular o acordo feito por ele com o Ministério Público. Os presos, ainda segundo a Polícia Federal, usaram aplicativo de mensagens para tramar o golpe. Nele, debateram como matar Lula e Alexandre de Moraes. O primeiro, Lula, por envenenamento, e o segundo, pelo mesmo método ou com artefato explosivo. Matérias secundárias sobre o mesmo assunto. Os presos, 3 deles, são de um grupo chamado Kids Pretos. Os presos são o general da reserva Mário Fernandes e os Kids Pretos Hélio Lima, Rafael de Oliveira e Rodrigo de Azevedo, da elite do Exército, e Vladimir Soares, que é um policial federal. A foto de destaque da capa do jornal Folha de São Paulo é a foto oficial de despedida da reunião do G20 no Rio de Janeiro. No último dia da reunião da cúpula no Rio de Janeiro, Brasil passa a presidência do grupo do G20 para a África do Sul, onde será a próxima reunião
das 20 nações mais ricas do planeta. Lula é a legenda da foto. Lula com os líderes do G20 em nova foto oficial, agora com a presença de Joe Biden dos Estados Unidos, a Giorgia Meloni da Itália e Justin Trudeau do Canadá. Mas nesta segunda foto oficial está sem o presidente da Argentina, Javier Milei, que participou só do primeiro dia do encontro, ele já tinha ido embora. A primeira foto, como vocês viram ontem, a gente mostrou aqui, foi ao ar livre, tendo o pão de açúcar como o fundo da composição da foto. E esta foi na área interna, com uma foto geral da cidade do Rio de Janeiro. E essa segunda foto foi justamente para contemplar esses três presidentes que não estavam na primeira foto. Inclusive, essa questão da foto virou até um certo descontentamento dos Estados Unidos, dizendo que houve um erro de comunicação, porque Joe Biden não chegou a tempo de fazer a primeira foto oficial. Brasil e Reino Unido lançam aliança global para energia limpa, ainda é chamada de capa com repercussão sobre dessa reunião do G20. Falando sobre o dia de hoje, que é o dia da consciência negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo: maioria dos brasileiros acha que maioria do país é racista, diz pesquisa Datafolha. Para 45% dos entrevistados, o racismo aumentou. Diz o texto desta chamada de capa. Consciência negra. A maioria dos brasileiros, 59%, considera a maior parte do país racista e 5% acham que todos o são. Para 30%, uma menor fatia é racista e ninguém o é para 4%. A percepção de que a discriminação racial aumentou no Brasil nos últimos anos atinge 45% dos entrevistados. Outros 35% afirmam que permaneceu igual e 20% que tem diminuído. Entre pretos, 56% dizem já ter sofrido discriminação por causa de sua cor. O índice é de 17% entre os pardos e 7% entre os brancos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 7 de novembro. Nas páginas do caderno Equilíbrio, a matéria em destaque é: apoio coletivo é autocuidado para mulheres negras. No caderno Ilustrada, a matéria principal é sobre o musical Torto Arado, que tem atmosfera épica e lírica. E o musical é baseado no livro do mesmo nome, Torto Arado. Ainda no caderno Ilustrada, Sempre Paris é eleito livro do ano pelo Prêmio Jabuti. Outra chamada de capa é uma entrevista com Denísio Liberato, diretor-presidente da BB-A7 e gerencia 1,7 trilhão de reais em recursos. Ele diz: negro, gestor de 1,7 trilhão de reais, evita ir ao shopping de chinelo.
Câmara Federal aprova projeto das emendas parlamentares e texto vai à sanção presidencial. O projeto de lei, que define novas regras para as emendas parlamentares, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai à sanção do presidente Lula. Resultado de acordo entre Legislativo e Executivo, o texto busca encerrar embate com o STF, o Supremo Tribunal Federal, que, através do ministro Flávio Dino, determinou a suspensão do pagamento dessas emendas parlamentares até que fosse dado transparência ao direcionamento desse dinheiro, de onde vem, para onde vai e quem é o padrinho desta transferência. Como não estava havendo, o Supremo mandou bloquear, suspender o pagamento, até que uma regulamentação fosse aprovada. Portanto, o projeto de lei foi aprovado no Senado e na Câmara e agora está indo para análise, sanção ou veto total ou veto parcial da presidência da República. A Ucrânia faz o primeiro ataque à Rússia com mísseis de longo alcance dos americanos, dos Estados Unidos. E o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, faz ameaça nuclear, com bomba nuclear, no milésimo dia da guerra que foi completado ontem. A respeito do conflito na Ucrânia, Putin fala em bomba nuclear, que não atingiria só a Ucrânia, não é? Que é o país que está em guerra com a Rússia. O jornal O Estado de São Paulo, desta quarta-feira, dia 20, também traz como manchete a trama do golpe contra o presidente eleito, isso foi no final de 2022, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito, ele não tinha nem tomado ainda, não tinha sido nem diplomado ainda, porque a diplomação foi no dia 18 de 2022. E contra também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É a manchete de todos os jornais na manhã dessa quarta-feira. E a manchete do Estadão diz o seguinte: Polícia Federal relata plano para matar Lula, Alckmin e Moraes e dar um golpe. Apontado como idealizador, general integrou o governo Bolsonaro é preso. Diz o texto da manchete do Estadão, que tem ao lado, ilustrando essa matéria, a foto do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele está aqui dentro de um carro, essa foto é ele chegando à Polícia Federal para depor novamente. Sua delação premiada é base de investigação contra suspeitos de trama para o golpe. Ele foi chamado novamente para depor porque essas informações foram colhidas do celular dele. Foi quebrado o sigilo através de um aplicativo israelense e foi descoberto o plano, né? O plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Diz o texto: a Polícia Federal deflagrou ontem a operação contra golpe e prendeu o general da reserva Mário Fernandes, que foi secretário-geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro, outros 3 oficiais do Exército e um policial federal. Eles são suspeitos de tramar
no final de 2022, os assassinatos do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do seu vice eleito Geraldo Alckmin, além do sequestro e execução do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mário Fernandes foi apontado pela Polícia Federal como autor de plano que detalhava a estratégia para os assassinatos. Discutido em reunião na casa do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022. Chapa essa que foi derrotada nas urnas. Ao pedir autorização ao STF para a operação, a PF indicou possível indiciamento de Bolsonaro no relatório final do inquérito. Que várias matérias correlatas sobre esse assunto, que tomou conta ontem das notícias nos meios de comunicação do país e até do exterior. Uma primeira matéria secundária diz: cenário. Investigado disse que Bolsonaro aceitou assessoramento ao plano de execução. Indício: general preso imprimiu no Palácio do Planalto o plano de execuções dos assassinatos dos 3 Lula, vice Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, ministro do STF e, na época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Reação: o que disse o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Barroso, do STF, classifica caso como estarrecedor e uma desonra para o país. Marcelo Godoy escreve: golpistas queriam fim de alto comando. Ainda é chamada de capa do Estadão, falando sobre o dia de hoje, o Dia da Consciência Negra. E a matéria traz um assunto falando sobre o empreendedorismo, entre os negros. Empresários negros enfrentam barreira para obter crédito, é o título da chamada de capa. Dificuldade de se relacionar com o sistema financeiro é freio aos negócios dos empreendedores negros, mostra pesquisa. Na área internacional, a chamada de capa é sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia usa pela primeira vez os mísseis de longo alcance, os americanos, e a Rússia, em contrapartida, amplia a ameaça nuclear, diz o texto. A Ucrânia disparou mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra a Rússia ontem pela primeira vez, 3 dias após o presidente Joe Biden autorizar o uso desse arsenal. O alvo foi um depósito de munições. O presidente Putin, da Rússia, ampliou as circunstâncias nas quais Moscou pode lançar um ataque atômico contra a Ucrânia e contra a OTAN. Ainda na área internacional, dizendo que Brasil e China criam alternativa à Rota da Seda para evitar desgaste. Parceria com chineses pretende estimular investimento na economia brasileira e evitar atritos geopolíticos. Na área de futebol, após empate com o Uruguai, o Brasil termina o ano em 5º lugar nas eliminatórias da Copa. E o jogo foi ontem à noite em Salvador,
no estádio da Fonte Nova, e o placar foi de 1-1, empate de 1-1 entre Brasil, seleção brasileira de futebol, e a seleção de futebol do Uruguai. Ataque ao próprio carro, chamada do caderno de Economia e Negócios. Motoristas dos Estados Unidos usam fantasia de urso para fraudar o seguro do carro. Viu aí? No caderno de cultura do Estadão, no caderno C2, é uma matéria dizendo que é uma pesquisa que em 5 anos o Brasil perde 6,7 milhões de leitores. Internet tem peso. E na matéria interna a gente vai saber o porquê dessa situação de menos leitores no Brasil. Afroturismo. Cresce visitação a locais marcados pela presença negra em São Paulo. Número de visitantes cresceu até 30% entre 2022 e 2023. Legado é ampliado por pressão do movimento. 10 das 390 estátuas de figuras históricas na cidade de São Paulo são de personalidades negras. E essas estátuas fazem parte desse afroturismo que é realizado na capital paulista. Braços cruzados. CBF implementa gesto antirracismo em jogos. No jornal O Globo, desta quarta-feira, 20 de novembro, o alto da capa é para a decepção, destacando a decepção do torcedor do Brasil diante do jogo de ontem. 1-1 em Salvador, diz a chamada. Brasil decepciona ante Uruguai e cai para 5º lugar nas eliminatórias. O gol do Brasil foi do jogador Gerson, marcou pela primeira vez com a camisa amarelinha. A manchete do jornal diz: democracia sob ataque. PF, Polícia Federal, revela que golpistas planejaram matar Lula, Alckmin e Moraes em 2022. 4 militares do Exército e um policial federal são presos, entre eles um ex-auxiliar de Bolsonaro no Planalto. A ação em Brasília contra então presidente do TSE, que era o Alexandre de Moraes, foi abortada já em execução. Outras matérias correlatas repercutindo esse assunto, que dizendo que a primeira reunião, que foi no dia 12 de dezembro, foi na casa de Braga Neto, general Braga Neto, ele foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, e nessa reunião foi discutida a articulação da operação para matar os 3. O grupo estudou o caso Marielle para evitar deixar rastros e no discurso no Senado, o senador Flávio Bolsonaro disse: pensar em matar alguém não é crime. E ele disse que reclamou, disse que não era preciso nem abrir inquérito para isso, porque ele disse que quase todo mundo já pensou em matar alguém, embora que esse pensamento seja abominável, segundo as palavras dele, mas que não é crime pensar em matar alguém, se não é executado. Foi o discurso de Flávio Bolsonaro, que é filho, não é, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Sobre ainda o assunto, dizendo que o Mauro Cid pode perder o benefício da delação por omissão de fatos. Se ele perder esse benefício da delação, ele pode voltar a ser preso. Hoje ele está solto. Ex-ajudante de ordens prestou novo depoimento ontem à Polícia Federal. E a foto, ele chegando na Polícia Federal, é aquela que eu acabei de mostrar aqui na capa do jornal O Estado de São Paulo. Ainda é chamada de capa do jornal o Globo, é um artigo da Vera Magalhães, a jornalista, dizendo que a apuração chega perto do círculo próximo de Bolsonaro. A foto de capa, de destaque, é a foto oficial, a última foto da reunião do G20 ontem no Rio de Janeiro. E na legenda da foto, essa foto causou uma certa confusão nas redes sociais por conta da ausência. A legenda diz o seguinte: entra Joe Biden, na foto, entra Biden, sai Milei, que é o presidente da Argentina, e Lavrov. Depois da saia justa, pelo fato de a primeira foto do G20 não ter contado com a presença do americano Joe Biden, além de Justin Trudeau, do Canadá, e Giorgia Meloni, da Itália, a pose dos líderes foi repetida ontem. Desta vez, os três compareceram, mas houve as ausências do argentino Javier Milei, que já tinha ido embora, e do chanceler russo Sergei Lavrov, em meio ao acirramento da guerra na Ucrânia. Cláudia Sheinbaum, do México, e Keir Starmer, do Reino Unido, não apareceram. E o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, participou da reunião porque o Vladimir Putin não pode deixar o país. Ele está com um pedido de prisão internacional. Ele, vindo para cá, poderia até ser preso. Aí ele não veio e mandou o chanceler russo Sergei Lavrov. Ainda sobre a repercussão da reunião da cúpula dos 20 países mais ricos do mundo, tem uma matéria aqui secundária dizendo mudanças climáticas no foco. Com a COP30 no próximo ano, em Belém, já no radar, o presidente Lula exortou, no encerramento do G20, os países a anteciparem suas metas de neutralidade de emissão de gases do efeito estufa. Brasil firmou acordo com a ONU para combater fake news sobre mudanças climáticas. Paisagens cariocas roubam a cena. Publicações de chefes de Estado do grupo do G20 encantados com a cidade alçam o Rio de Janeiro a um pico de menções nas redes sociais. Ucrânia lança mísseis americanos de longo alcance e Rússia vê nova fase da guerra. Chanceler russo condena lançamento de mísseis dos Estados Unidos pela Ucrânia, tratado como ataque conjunto pelo Kremlin. Conjunto entre os dois países. Ucrânia é quem lançou com o aval dos Estados Unidos. Por isso que a Rússia fala logo em um ataque, em ameaça de bomba atômica. Ainda chamada de capa do jornal O Globo, sobre o dia de hoje, o Dia da Consciência Negra, feriado nacional, traz aqui uma matéria, esta foto
com essas mulheres negras vestidas de branco. Disse: passeios pela ancestralidade. O desejo de conectar-se à história dos antepassados nutre o chamado afroturismo, com roteiros ligados à cultura negra no exterior e no país, como este grupo que visitou o Quilombo no Jalapão, no Tocantins. A agência oferece teste de DNA para traçar o percurso. Ainda sobre a negritude, tem uma entrevista com o escritor nigeriano Yoli Soyinka, Nobel de Literatura, que lança livro no Brasil, fala de sincretismo religioso e de sua boa forma física e intelectual aos 90 anos. Também tem uma entrevista aqui exclusiva para o Jornal Globo. O Jornal Globo está entrevistando os 3 candidatos à presidência do time do Flamengo. E o entrevistado de hoje é o Rodrigo Dunsey. Ele diz: se o Flamengo tiver dono, perde a identidade. Candidato da situação diz que o clube não precisa de SAF, é o SAF, é Sociedade Anônima de Futebol, por já ter pujança financeira, e afirma que orçamento do futebol ficará blindado do investimento no novo estádio, do qual é um entusiasta. Na área de política, são 2 chamadas na capa do Jornal Globo. A primeira dizendo que as emendas parlamentares terão de direcionar 50% das verbas para a área da saúde. Câmara Federal desfez a mudança que tinha sido feita pelos senadores, lá no Senado Federal. O Senado tinha tirado essa obrigação de que 50% dos recursos das emendas parlamentares sejam destinadas para a saúde. E a Câmara, ao refazer o texto, manteve essa obrigação. STF, o Supremo Tribunal Federal, é cético sobre novas normas garantirem a transparência dos recursos, até para que proporcione ao Tribunal de Contas da União o rastreio desses recursos e a fiscalização, se foram aplicadas, em que foram aplicadas, né, qual é o cronograma de aplicação desses recursos, se a obra está parada, se não está parada, o que foi feito com o dinheiro. É isso que o Supremo Tribunal Federal está exigindo do Congresso Nacional. Falar em Congresso, ontem foram aprovadas as regras para o mercado de carbono, regulamentação que estabelece critérios para a compra e a venda de carbono, vai agora à sanção presidencial. O Correio Brasiliense, jornal do Distrito Federal de Brasília, também traz como manchete de capa a trama para matar Lula, Alckmin e Moraes. E o Correio traz a foto dos 3 militares e um policial federal que foram presos ontem. O Mário Fernandes, primeiro, o Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Diz a manchete: militares presos por tramar a morte de Lula, Alckmin e Moraes. O texto do Correio Brasiliense diz o seguinte: Polícia Federal desbaratou um plano que tinha como objetivo matar o presidente, seu vice e o ministro do Supremo,
e deveria ser posto em prática no dia 15 de dezembro de 2022, portanto, antes da diplomação dos eleitos, que foi no dia 18. Estava marcado para o dia 18 a diplomação. Segundo informações colhidas do celular do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Cid depôs ontem na Polícia Federal e negou envolvimento, mas a delação premiada dele pode ser cancelada. Segundo o documento da PF, a ideia era assassinar Lula utilizando veneno ou químicos para causar um colapso orgânico. Quanto a Alexandre de Moraes, militares fizeram campanha no Parque da Cidade. Parque da Cidade, só explicando, é uma grande área verde lá em Brasília, onde as pessoas fazem Cooper, acampamento, piquenique e fazem caminhadas próximo ao plano piloto, já próximo ali da esplanada dos ministérios. Militares fizeram campanha no Parque da Cidade para atirar contra o ministro, que gostava de frequentar um restaurante no local. De acordo com o documento, a trama do golpe foi discutida na casa do general Braga Neto. A operação provocou forte reação no governo e no judiciário. Para o ministro do STF, Gilmar Mendes, a tentativa de golpe com 3 assassinatos, abre aspas, não se trata de mera cogitação. Estamos já em um plano de preparação e execução dos crimes. Matérias correlatas, aqui a foto, o Correio Brasiliense também traz a foto, assim como o Estadão, a foto do Mauro Cid chegando ontem na Polícia Federal para depor. 2 outras matérias correlatas dizem: estivemos próximos do inimaginável. Fecha aspas, reage o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Outra, bolsonaristas atacam investigação e cobram anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ainda chamada de capa do Correio Brasiliense, Brasil pede pressa para cumprir as metas com relação à questão climática. Isso no encerramento, foi o discurso do encerramento da reunião da cúpula dos líderes do G20 pelo presidente Lula. E o Lula, no final da reunião, passou o bastão da cúpula ao presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, onde será realizada a próxima reunião do G20. Outra chamada de capa, agora com relação ao dia de hoje, Dia da Consciência Negra, tem 3 chamadas de capa sobre o assunto. O primeiro é uma matéria realizada no CB Poder, no podcast do Correio Brasiliense. É uma entrevista com a professora da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, e relatora do sistema de cotas, é a Dione Moura. Reforça a importância de mais inclusão na universidade. Negros que ajudam negros, é outra chamada de capa. Coletivos criam redes de apoio e reconectam as pessoas. Somos um grito de resistência e de esperança, diz Isabel Clavelin, do movimento Mulheres Negras Baobá. Falta representatividade entre treinadores brasileiros. Música preta de valor. De Cartola, o músico Cartola, ao músico Lineker, conheça artistas que dão visibilidade à cultura afro-brasileira. Abre aspas para citar uma frase
do pesquisador Rodrigo Fau. Muito da nossa parte rítmica e harmônica veio da negritude, veio com os escravos que chegaram aqui logo após o descobrimento do Brasil. Pandemia. Milionários e influência continuam favorecidos na lista do PERSE. PERSE é aquele programa de incentivo às empresas de entretenimento que fazem eventos públicos grandiosos e milionários. Esse programa foi criado na época da pandemia e agora, paulatinamente, o governo está diminuindo a isenção que é feita a essas empresas. E o Correio Brasiliense chama a atenção que milionários e influencers, esse influencer é esse pessoal que ganha dinheiro nas redes sociais, continuam favorecidos com as isenções fiscais do programa PERSE. Feminicídio. Polícia prende Daniel Silva, acusado de matar Mainara Lopes lá em Brasília. E a última chamada de capa é sobre o jogo de ontem da seleção brasileira. Gerson salva a seleção, diz o título. Num jogo confuso, time de Dorival fica no empate de 1-1 contra o Uruguai. A equipe brasileira encerra o ano em quinto lugar nas eliminatórias. A capa do jornal cearense O Povo também traz como manchete o plano de golpe. Diz a manchete: militares tramaram matar Lula, Alckmin e Moraes, diz Polícia Federal. Trama golpista, no fim de 2022, envolveria intenção de usar artefatos explosivos e até veneno para matar autoridades e impedir a posse de Lula e de Geraldo Alckmin. A foto de capa é sobre a seleção brasileira, o jogo de ontem. Novo tropeço e vaias. No último jogo de 2024, Brasil apenas empata com o Uruguai em Salvador, Bahia, e segue na quinta posição das eliminatórias. Dia da Consciência Negra. A matéria sobre o tema é dizendo que o Ceará tem a menor taxa de pessoas autodeclaradas pretos do Nordeste. Na área de economia, a entrevista de hoje é com esta senhora. Ela é lá de Mulungu. Mulungu fica aqui na zona da Serra de Baturité. É uma entrevista com Mônica Farias. Ela é da terceira geração do café centenário produzido em Mulungu, na cidade de Mulungu. Aí fica perto ali de Guaramiranga, de Aratuba, Pacuti, em cima da Serra do Baturité. Na área de economia, a matéria chamada de capa diz: rodovias no Ceará. 20% da malha rodoviária no Ceará está em condição ruim ou péssima. E o inverno ainda nem começou. Dados da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, mostram que apenas 48 quilômetros da malha rodoviária cearense estão em ótimas condições. Na área de cidades, tem uma matéria aqui sobre a Prefeitura de Fortaleza, dizendo que xiringadores, para quem não é aqui de Fortaleza, xiringar,
aqui a gente chama, uma palavra muito própria do cearense, é soltar água, ejetar água. E esses xiringadores são uns totens, uns aparelhos que a prefeitura, sob o prefeito José Sarto, instalou em várias avenidas da capital para refrescar os ciclistas que utilizam, né, as vias para bicicleta. E esta matéria diz que a prefeitura retirou os xiringadores de água, são retirados das ruas, e prefeitura abre licitação para novos 150 totens. Isso faltando aqui um mês e pouco para terminar a gestão. E o prefeito ainda está fazendo licitação para esse assunto. Com relação à licitação de 4 bi para manutenção e administração dos semáforos, hoje nas páginas internas do jornal O Povo, está noticiando que o prefeito Sarto desistiu de fazer. Até porque a licitação estava marcada para o penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro. Sobre arte na área de cultura, o caderno Vida e Arte traz uma matéria com o pernambucano Martins, Rabeca, Canção e Amor. Aqui é a foto dele, do cantor. O pernambucano Martins é uma das atrações da 7ª edição do Festival Acordes do Amanhã. Vai ser na quinta-feira, dia 21, portanto amanhã, ao lado de Amério. E na área de política, o Jornal O Povo traz a matéria hoje, que é chamada de capa, dizendo que a advogada Cristiane Leitão será a primeira mulher a presidir a OAB seccional do Ceará. Ela teve ontem 75%, um pouco mais de 75% dos votos dos associados da OAB do Ceará. 11 mil e poucos votos contra 3 mil e pouco do segundo colocado. Na leitura da matéria na página interna, a gente vai dar mais detalhes sobre essa eleição. Capa do Valor Econômico, primeira chamada de capa, antes aqui da manchete, diz: Aliança contra a fome e a pobreza. Oportunidade tremenda, diz Toreiro, ele que é da FAO. A FAO é uma sigla para dizer Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Mas ele disse que essa aliança contra a fome e a pobreza depende do impulso político, né, dos chefes de nação. Esse acordo foi assinado no grupo do G20, mas agora uma coisa é no papel, agora vamos para a prática, tirar do papel, e depende desse impulso político, segundo o diretor Toreiro da FAO. Chamada de capa sobre o meio ambiente. Menção discreta do G20 sobre abandono do uso dos combustíveis fósseis, como o petróleo, frustra a COP29, que será em Manaus. Geopolítica. Crise da hegemonia americana gera mais caos e guerras do que certezas, diz Caracciolo. A manchete do Valor Econômico é sobre o trama golpista, que diz o seguinte: Polícia Federal prende 4 militares
e um policial por plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Medidas fazem parte de inquérito sobre tentativa de golpe de Estado e fecham cerco a Bolsonaro e seus aliados. E o Valor Econômico divide outro assunto com essa manchete, um assunto não menos importante na área internacional. Ucrânia lança primeiro ataque com mísseis dos Estados Unidos de longo alcance e a Rússia responde atualizando a doutrina nuclear. A Rússia diz isso porque ela tem bomba nuclear. E ao falar nisso, ela não está se dirigindo só à Ucrânia, mas também se dirigindo aos Estados Unidos, que deu aval para o lançamento desses mísseis. E o primeiro foi lançado ontem, mas atingindo uma base militar da Rússia. A falta de destaque é a grande reunião ontem, encerramento da cúpula do G20. E o título é: após avanço no Rio de Janeiro, G20 deve enfrentar dificuldades para consenso com a posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. Ele começa a governar os Estados Unidos. A legenda desta foto diz: uma das prioridades da presidência brasileira no G20, a pauta ambiental, foi o foco do encontro no último dia da reunião dos chefes de Estado. Sobre o dia de hoje, Dia da Consciência Negra, a chamada de capa do Valor Econômico é sobre a questão da educação. Escolaridade e ocupação cresce entre negros, mas salário segue desigual. Ainda é chamada de capa: Estados Unidos terão gestão pró-negócios, avalia Dimon. Na área de política, Câmara Federal aprova o projeto de lei do mercado de carbono. E tem uma entrevista com Dilma Campos, da agência Nossa Praia. Ela é uma modelo e ela diz sobre o dia de hoje: se para a mulher branca é difícil, e para a mulher negra é muito mais. É destaque também na capa do Valor Econômico: projeto sobre emendas parlamentares vai à sanção presidencial depois de votação na Câmara Federal. Com esta matéria eu encerro aqui a apresentação das capas dos principais jornais brasileiros e também aqui do jornal cearense O Povo. Os dois assuntos tratados nos editoriais de hoje, desta quarta-feira, dia 20, da Folha de São Paulo. O primeiro diz: suspeitas graves exigem tanto rigor como equilíbrio. Polícia Federal abre nova frente de investigação sobre golpismo com suposto plano de militares para matar Lula, Alckmin e Moraes. Para que apurações cheguem a bom termo, é preciso restabelecer normalidade do trâmite judicial. Segundo assunto tratado pelo editorial do jornal Folha de São Paulo: Vladimir Putin, presidente da Rússia, faz ameaça nuclear no milésimo dia da guerra contra a Ucrânia. O russo reage à provocação de Joe Biden e leva sua retórica à forma de decreto que eleva os riscos de confronto entre potências atômicas. É improvável, porém, que qualquer coisa mude nos rumos do conflito na Ucrânia. Agora vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. A primeira matéria é sobre esse assunto, que é a manchete de todos os jornais do país. Polícia Federal associa plano para matar Lula, Alckmin e Moraes à trama golpista no governo Bolsonaro.
Investigação aponta proposta operacional de golpe de Estado e cita impressão no Palácio do Planalto e reunião na casa de Braga Neto para articular a trama. E esta reunião foi feita no dia 12 de dezembro. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Militares planejaram envenenar Lula e explodir Moraes, diz Polícia Federal. Grupo Copa 2022, criado no aplicativo de mensagens Signal, continha informações detalhadas dos envolvidos sobre o plano, de acordo com a investigação da PF. Tropa de elite do Exército, os chamados Kids Pretos, são especializados em ações de guerra irregular. E 3 dos militares presos faziam parte desse grupo de elite do Exército Brasileiro. Ataque a ministro para golpe foi preparado em 9 dias, relata investigação. Relatório da PF aponta que a ação foi colocada em prática em dia de julgamento do Supremo e incluiu compra de celulares. Missão para matar Alexandre de Moraes foi abortada com militares já posicionados, diz o relatório da Polícia Federal. Bolsonaristas questionam a PF e minimizam plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. O que disse Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho de Jair. Só existe a tentativa de um crime quando se inicia a execução. Filhos de Bolsonaro e aliados do ex-presidente mantêm a defesa de anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O que disse o irmão de Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, sobre esse assunto? Ele disse isso ontem no discurso na tribuna do Senado Federal. Todo mundo, alguma vez na vida, já teve vontade de matar alguém. E o senador Jorge Seife, ele que é do mesmo partido de Bolsonaro, de Santa Catarina, ele diz: os Black Kids iriam invadir o Palácio do Planalto, a casa do Lula, o hotel do Lula, para botar veneno no café dele. Caras altamente treinados pelas Forças Armadas. Ele diz isso ironizando o plano descoberto pela Polícia Federal. Saiba quem são os militares suspeitos de participar do plano de golpe. Os 4 militares presos na operação da PF são: primeiro, Tenente Coronel Hélio Ferreira Lima. 2, o general da reserva Mário Fernandes. 3, o Tenente Coronel Rafael Martins de Oliveira. E o 4, o Tenente Coronel Rodrigo Bezerra Azevedo. Ainda sobre o mesmo assunto, é que a foto do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ontem, ao deixar a sede da Polícia Federal para prestar novo depoimento sobre esse assunto. E a polícia quis saber por que, na delação premiada dele, ele não citou essa reunião para tramar os assassinatos de Lula, do Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes convoca Mauro Cid para ser ouvido no STF após Polícia Federal questionar a delação. Corporação, a PF, diz que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
tem descumprido o acordo de delação. E o acordo de delação é ele revelar o que ele sabe em troca da liberdade dele, para ele ficar em casa com a família, senão ele volta para a prisão. Ele vai ficar trancado. É isso que a Polícia Federal está dizendo, que ele descumpriu o acordo. E se o STF entender que ele descumpriu o acordo, ele volta para a prisão. DNA militar do plano de golpe de Estado para manter Bolsonaro na presidência dificulta a vida da defesa, dos advogados de defesa. PF ouve 10 sobre atentado à bomba e aguarda dados de perícias e sigilos. Isso aqui é uma matéria secundária mais sobre aquele atentado do Francisco Vanderlei Luiz, o ex-candidato a vereador lá de Santa Catarina, do município do Rio do Sul, que morreu na semana atrasada, ao explodir um artefato em frente à sede do STF. E a Polícia Federal, como diz aqui, houve 10 pessoas sobre esse atentado à bomba e aguarda dados de perícias no telefone celular do Luiz Vanderlei, que acabou morrendo. Ainda na área de política, verba do governo Lula para o atual X, o ex-Twitter, verba do governo Lula para o Twitter despenca após ataques de Elon Musk, que é o dono do Twitter, e suspensão. A plataforma esteve em 5º lugar entre as empresas que mais receberam publicidade do governo federal no ano passado, de 2023. Mas neste ano está na 24ª posição, mas ainda recebendo dinheiro do governo brasileiro. O governo brasileiro ainda coloca dinheiro, ainda patrocina via publicidade o Twitter, mesmo estando na 24ª posição, e dizendo que não recebe verba desde abril passado. 8 milhões de reais foi o valor pago pelo governo federal por anúncios no Twitter no ano de 2023. 8 milhões que o governo Lula deu para o Elon Musk, dono do X, hoje é X, mas se chamava de Twitter. E 325 mil reais foram pagos pelo governo federal este ano de 2024 até abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. 325 mil reais o governo gastou em publicidade no Twitter. Quando foi em abril, quando começaram os atritos de Elon Musk com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Foragido do dia 8 de janeiro, o dia do ataque às sedes dos 3 poderes, 8 de janeiro de 2023, é preso ao tentar fugir da Argentina para o Chile. Da Argentina, porque o presidente Javier Milei autorizou 61 foragidos ligados ao crime do dia 8 de janeiro a serem extraditados para o Brasil. Não, o presidente da Argentina mandou extraditar. 3 é o número de condenados pelo ataque golpista do dia 8 de janeiro que foram presos na Argentina, e 61 foragidos da justiça brasileira
por crimes ligados ao dia 8 de janeiro, tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça Argentina. E um deles, o Washington Luiz Firmino, foi detido na segunda-feira ao tentar fugir da Argentina para o Chile. Ele ia para a cidade de Jujuy, que fica no noroeste do país. Congresso Nacional teve senadores negros que a história apresentou como brancos. É a matéria sobre o dia de hoje, o Dia da Consciência Negra, um feriado nacional. É o primeiro feriado nacional, já que esse feriado foi promulgado no final do ano passado. E a Folha de São Paulo destaca nessa matéria os senadores negros da nossa República. E esses senadores negros, a história apresentou como brancos. Ex-senador Abdias Nascimento apontou a existência antes dele de 22 congressistas, a maioria dos quais escondia suas origens africanas. E está aqui o nome dos senadores negros que escondiam suas origens de raça. Primeiro, os senadores negros, segundo Abdias: Manel de Assis Mascarenhas, do Rio Grande do Norte; Visconde de Jequitinhonha, da Bahia; Barão de Cotegipe, da Bahia; Zacarias de Góes e Vasconcelos, da Bahia; Francisco Otaviano, do Rio de Janeiro; Visconde de Inhomirim, do Rio Grande do Norte; Manuel Vitorino, da Bahia; Rodrigues Alves, de São Paulo; Severino Vieira, da Bahia; Francisco Glicério, de São Paulo; Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro; João Mangabeira, da Bahia; Fernando Melo Viana, de Minas Gerais; Fernandes Tavra, do Ceará; Moza Lago, do Distrito Federal; Otávio Mangabeira, da Bahia; Antônio Balbino, da Bahia; Vigílio Tavra, do Ceará; Nelson Carneiro, do Rio de Janeiro; Tancredo Neves, de Minas Gerais; Valdom Varjão, de Mato Grosso; Laélia de Alcântara, do Acre; e Abdias Nascimento, do Rio de Janeiro. Câmara Federal aprova projeto de emendas parlamentares e costura acordo por bloqueio de verba. Texto que vai para a sanção ou veto do presidente Lula é resultado de acordo de legislativo com o executivo. O STF, o Poder Judiciário, está dizendo que essas novas regras não atendem ao princípio da transparência das verbas públicas. Vamos acompanhar se o presidente Lula veta ou sanciona ou veta parcialmente o projeto e o que vai dizer o Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Ainda nas páginas de política, eleição da OAB seccional de São Paulo tem embate sobre anuidade e divergência sobre inteligência artificial. Votação para o comando da seccional é obrigatória para advogados com até 70 anos e ocorre nesta quinta-feira, portanto amanhã, em processo online. Nas páginas de mercado, a primeira matéria da Folha de São Paulo é dizendo que o governo prepara um pacote ferroviário com trecho esquecido na ferrovia Norte-Sul. Ministério estuda alterações regulatórias sobre o direito de passagem sobre os trilhos
e vê repactuação dos atuais contratos de concessão como potencial fonte de recursos. Ocupações ilegais e clima geram gastos milionários na BR-101 entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda nas páginas de economia, caderno Mercado da Folha de São Paulo, dólar sobe com a ameaça de Vladimir Putin de usar armas nucleares contra os Estados Unidos. E essa subida do dólar, sobre o dólar, desce dólar, é só a especulação financeira, ganhando dinheiro com quem tem dólar, joga na bolsa de valores, com essa especulação a cotação do dólar sobe, ele ganha dinheiro, mas se tiver outra interferência climática ou alguma coisa na geopolítica mundial, eles perdem. Vive disso, da especulação financeira. Moeda dos Estados Unidos fecha a R$ 5,77 em meio a tensões com o presidente da Rússia. A bolsa avança 0,33%, a queda do anúncio do governo Lula e de seu pacote de corte de gastos. Projeto que cria mercado de carbono passa na Câmara Federal e vai para a sanção do presidente Lula. Itaipu precisa de meio termo entre tarifa e desenvolvimento. Quem diz essa frase é o presidente do Paraguai, que defende usar parte do ganho com o fim do pagamento da construção da usina no fomento ao desenvolvimento e diz que Mercosul é o único caminho para negociar acordos com os outros países, principalmente com a União Europeia, cujas tratativas estão adiantadas. Governo proíbe publicidade de apostas online voltada para crianças e adolescentes. As chamadas bets. Fim da escala de trabalho 6x1 seria desastre para a indústria de construção, diz entidade do setor da construção civil. Na mira da revisão de gastos, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, já teve idade mínima de 70 anos. Atualmente, idosos precisam ter 65 anos para ter benefício e integrantes do governo sugeriram nova elevação na idade. Especialistas criticam propostas em discussão. Isso tudo para entrar no pacote de redução de gastos do governo federal que o ministro Fernando Haddad prometeu apresentar amanhã, quinta-feira, mas a semana, com certeza amanhã será imprensado no Congresso Nacional, por causa do feriado de hoje, e esse assunto será jogado para a próxima semana. Mudança do atestado MED e greve de perito devem ampliar a fila dos pedidos de aposentadoria do INSS, que hoje já passa mais de 1 milhão. Gestor de 1,7 trilhão de reais diz não ir de chinelo ao shopping para evitar ser abordado. É uma matéria sobre a questão da negritude. Trainee do Itaú Unibanco, Ana Carolina Ferreira da Silva, 29 anos, conversa com o diretor-presidente do BBA7, o Denísio Liberato, ele que tem 45 anos, e deu essa entrevista a essa jornalista em treinamento da Folha de São Paulo, ela que também é negra. E ele diz nessa entrevista que tem medo, evita ir a um shopping de chinelo e bermuda para não ser abordado.
Quem é o senhor preto, de bermuda e de chinelo, só pode ser pobre. E ele é gestor de não menos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Diretor-presidente do BB-A7 e trainee do Banco Itaú Unibanco discutem posição do negro no mercado financeiro e olhares enviesados que enfrentam dentro e fora do trabalho. Consciência negra é outra matéria sobre o assunto. Transínias buscam regulamentação de profissão, símbolo da resistência negra. Projeto de lei prevê inclusão da atividade na classificação brasileira de ocupações e tenta garantir direitos trabalhistas aos profissionais que atuam neste segmento de cabelo. A Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo, contrata financiamento de 1 bilhão de reais em órgão do Banco Mundial. Contrato financiamento é empréstimo, é outro nome para dizer. Ela contrata, ela pediu emprestado, Sabesp pede emprestado 1 bilhão e 6 milhões de reais em órgão do Banco Mundial. Consumidores de 123 milhões, consumidores da 123 milhas, 123 milhas é uma empresa de turismo que fechou e deu um calote nos clientes que estavam pagando ou que pagaram em prestação para viajarem. Entrou em recuperação judicial. E os consumidores, os clientes dessa empresa, 23 milhas, têm uma semana para recuperar valores via justiça. Depois de uma semana, pronto, vai perder o dinheiro que deu para a empresa para planejar uma viagem ou algum passeio turístico. O Instagram vai liberar reinício do algoritmo de recomendação de conteúdo. 4 são presos por fraudar seguro com fantasia de urso nos Estados Unidos. Seguro de carro. Eles usavam a fantasia de urso para fraudar o seguro. Importação de pitaches dispara e Brasil estuda como cultivar o fruto. Aqui na Serra da Ibiapaba tem cultivo de pitache. É lá na cidade de Chaval. Tem plantação de pitache. G20 no Brasil. É um caderno que a Folha de São Paulo destina sobre a reunião da cúpula das 20 maiores nações do mundo. G20 no Rio dribla impasses, mas legado da reunião é incerto. Em cúpula no Brasil, líderes mundiais conseguem alcançar consensos após superarem objeções da Argentina. A Argentina reclamou e no final Javier Milei acabou assinando a carta final. Promovendo novos desenvolvimentos na cooperação de investimento e financiamento China-Brasil. Operação Fato Consumado chancelou declaração do G20 nos minutos finais. Europeus se queixam de que o Brasil tratorou processo para garantir a aprovação de documento. Tratorou é uma palavra, passar o trator por cima, que significa passou por cima, evitou polêmica, resumiu a coisa para que
a declaração fosse assinada. É por isso que o jornal usa essa palavra tratorou. Europeus se queixam de que Brasil tratorou processo para garantir a aprovação de documento. Cúpula enfrenta problemas globais no mundo desigual. Líderes fazem nova foto oficial do G20, agora com a presença de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, mas sem Javier Milei, da Argentina, que participou só do primeiro dia e foi embora. Primeiro registro realizado em ambiente ao ar livre, tendo como pão de açúcar ao fundo, foi na véspera, não contou com a presença do americano, do Joe Biden, nem de Giorgia Meloni, da Itália, e nem de Justin Trudeau, do Canadá, que chegaram atrasado ao clique, a foto, aí por isso que nova foto foi feita desta vez no ambiente interno, no ambiente fechado. Tribunal de Contas da União investiga gastos públicos com festival impulsionado por Janja durante a cúpula do G20. Janja é a primeira-dama do país. Brasil passa a presidência do G20 para a África do Sul, com expectativa de manter o legado. Evento simbólico marca encerramento da cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro. Lula deseja sorte a Ramaphosa à frente do grupo. E está aqui o Lula, nesta foto, cumprimentando o presidente da África do Sul. Processo de escolha do país sede tem rotação, tem uma rotação entre as regiões do planeta. Brasil foi o anfitrião deste ano e o próximo ano o país anfitrião do grupo do G20 será a África do Sul. Mirando transição energética, Brasil e Reino Unido lançam Aliança Global para Energia Limpa. Isso aqui, essas outras matérias, são fruto dessas reuniões bilaterais que os países faziam durante o evento, aproveitando a presença dos 20 chefes de Estado, eles faziam esses acordos bilaterais, como a exemplo do Brasil com o Reino Unido para a Aliança Global para produção de energia limpa. Cúpula do Rio sai conforme o plano, mas transporte sofre com mudanças de última hora. O metrô precisou fechar 5 estações durante o evento a pedido das forças de segurança. Circulação restrita pegou os cariocas de surpresa. E aqui alguns números sobre a reunião. 122,8 mil é o total estimado de participantes da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. 128,8 mil de estrangeiros. 29,9 mil é o número de estrangeiros esperados para o evento. 595,3 milhões é o impacto estimado na economia da cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a prefeitura. 32 milhões de reais foi o custo das obras de revitalização do Museu de Arte Moderna, que sediou a cúpula de líderes. Foram gastos 32 milhões para adaptar o local para o evento. 130 é o número de agendas do G20 realizadas de dezembro de 2023 a novembro deste ano. Ainda no caderno G20,
Nova doutrina nuclear da Rússia não é diferente da americana, diz Lavrov. Declaração de chanceler de Putin no G20 ocorre após decisão do presidente russo de prever resposta com armamento atômico em caso de agressão de potência nuclear. Lula perdeu chance de mediar a guerra, afirma embaixador da Ucrânia. Kiev faz primeiro ataque após aval de Joe Biden e Moscou atualiza a doutrina nuclear. Isso é a primeira matéria do caderno de mundo das páginas internacionais. Outra matéria internacional. Lula recebe Xi Jinping para aprofundar relação entre Brasil e China, mas sem aderir à Rota da Seda. Páginas de cotidiano, Brasil. Maioria dos brasileiros acredita que a maioria do país é racista, afirma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Para 45% da população, o racismo aumentou nos últimos anos no Brasil e 35% afirmam que permaneceu igual, diz o levantamento da Datafolha. 4 anos após morte de Beto Freitas, Justiça do Rio Grande do Sul descarta racismo. João Alberto Silveira Freitas foi espancado por seguranças no estacionamento de uma loja do Carrefour, em Porto Alegre. 6 indiciados pelo crime aguardam julgamento até hoje. Esse crime foi feito lá em Porto Alegre, foi acometido lá em Porto Alegre. O episódio aconteceu no dia 19 de novembro de 2020. Portanto, ontem completaram 4 anos e ainda o processo corre na justiça. 4 anos após a morte de Beto Freitas, Justiça do Rio Grande do Sul descarta racismo. 6 indiciados pelo crime aguardam julgamento. Projeto de trança africana ajuda na autoestima em estudantes do Rio de Janeiro. Consciência negra é feriado nacional pela primeira vez. Hoje, lei que reconhece o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, foi sancionada por Lula já no final do ano passado, em dezembro de 2023. Data homenageia Zumbi dos Palmares. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em homenagem a Zumbi dos Palmares. Ele foi um dos líderes do Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. O Quilombo de Palmares foi formado em 1597 por escravizados foragidos de engenhos de cana-de-açúcar. Açude do Quilombo a cidade do Quilombo de Palmares abrigou entre 20 mil a 30 mil pessoas escravizados foragidos. Grupo da PUC que chamou alunos da USP de cotistas revidava xingamentos, diz uma estudante envolvida. E os dois grupos eram de estudantes de direito, os dois grupos querendo ser advogado. E num jogos entre eles, houve esse xingamento de pobre, cotista, entre PUC e a USP. No caso da morte de delator do PCC, do primeiro comando da capital, morto semana atrasada lá no aeroporto de Guarulhos,
A Polícia Civil de São Paulo tenta prender um olheiro, mas ele foge, está foragido. E a polícia está oferecendo R$50 mil para quem der notícia desse foragido. Com o vazamento do mandado de prisão, a operação foi antecipada e, mesmo assim, não conseguiu pegar o suspeito Cauê. O nome dele é Cauê do Amaral Coelho. Está foragido e tem um prêmio de R$50 mil para quem der notícia desse olheiro. E segundo a Polícia Civil, foi esse olheiro de dentro do aeroporto que avisou os assassinos no estacionamento, dizendo: olha, o homem está saindo, fique atento que o homem está saindo. Ele que deu a dica para que o empresário, o Vinícius, fosse morto lá no aeroporto de Guarulhos. Ele que vinha de Maceió, estava vindo de Maceió, foi buscar lá uma dívida, parte em joias e parte em dinheiro, em espécie. E em espécie ele estava trazendo uma mala com R$620 mil em cédulas. Governo de São Paulo quer duplicar rodovia Rio Santos entre Caraguatatuba e Ubatuba. Novo trecho terá 44 quilômetros e fica entre as praias de Massaguaçu e Praia Grande, onde terá um túnel de 3,5 quilômetros no litoral norte. E esta obra está orçada em R$3 bilhões. Painel que divide Maré e Linha Vermelha no Rio de Janeiro recebeu pintura para a cúpula do G20. Na página sobre o meio ambiente da Folha de São Paulo, a matéria diz: para a COP29, verba para a crise climática escassa. Texto da cúpula no Rio de Janeiro ambiciona nova meta, mas não traça caminhos concretos, criticam observadores. Lula diz que nações ricas devem assumir responsabilidades no clima. Na área de esportes, a primeira matéria é dizendo que, após carreira estrelada, Nadal se aposenta do tênis e chega, enfim, ao mundo dos mortais. E com esta matéria, na capa de esporte da Folha de São Paulo, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado nacional por causa da consciência negra. Obrigado, você internauta, você telespectador da TV da Transparência. Convido você a continuar com a nossa programação. Obrigado.